Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Os confrontos ocorridos no último domingo em ruas de várias capitais brasileiras entre apoiadores e opositores a Bolsonaro nos levam a refletir sobre os limites ao exercício do direito de manifestação. Até que ponto um ser humano pode, de forma lícita e legítima, manifestar a sua opinião? Em um primeiro olhar, acredito que toda opinião possa e deva ser manifestada desde que não afronte, desde que não cause danos a direitos e garantias individuais básicos, como, por exemplo, a vida, a integridade física e o direito de propriedade. Contudo, questões mais complexas começam a surgir. E se o manifestante externar, por exemplo, opiniões que impliquem na negação da República ou do próprio Estado de Direito? Nesse caso, vocês acham que a pessoa disporia de legitimidade para manifestar, para externar esse tipo de opiniões? A meu ver, não, porque a permissibilidade da manifestação de opiniões atentatórias a esses valores intangíveis, como, por exemplo, o princípio republicano, o princípio democrático e do Estado de Direito, implicariam, mais cedo ou mais tarde, na violação àqueles direitos e garantias fundamentais aos quais me referi antes: vida, integridade física, propriedade. Porque na inexistência de uma democracia, de um Estado de Direito, não há meios para assegurar, para garantir a observância a esses direitos. Dessa forma, entendo, como já comentei a farta aqui no canal, que a defesa de pautas de símbolos como, por exemplo, suástica, foice o martelo, AI-5, ditaduras militares, a defesa desse tipo de símbolos e de pautas antirrepublicanas seja danosa, seja ilícita por si só. Contrário senso, autorizar esse tipo de manifestação corresponderia, por exemplo, a permitir que um jogador de xadrez, além de estudar e planejar suas jogadas, pudesse destruir o próprio tabuleiro. Aí estaria encerrado, estaria concluído o jogo, como ocorre com as democracias e com os estados de direito. Se as pessoas manifestarem opiniões contrárias à existência desses sistemas, os sistemas, mais cedo ou mais tarde, serão aniquilados e, com eles, a vida, a integridade física e os direitos básicos dessas pessoas também. Não é por outra razão que, por exemplo, não podemos ter entre nós um partido nazista brasileiro, porque se um tal partido fosse fundado, estaríamos, por meio de um partido político, cultuando uma ideologia totalitária. Nesse aspecto, me permito, aliás, um parênteses para manifestar, aqui estou eu manifestando, para manifestar uma enorme estranheza em relação à existência, tanto no Brasil quanto em várias nações democráticas do mundo, de países comunistas, que, como o próprio nome indica, se baseiam, se pautam na ideologia comunista, tão totalitária e antidemocrática quanto a nazifascista. Bom, mas sem querer me alongar demais, essa temática sobre limites à liberdade de manifestação, de manifestações em ruas, foi o tema abordado no artigo publicado hoje no jornal Estado de São Paulo pelo general Hamilton Mourão. Deixarei o link aqui na descrição para que vocês possam ler a íntegra. Vamos itemizar esse artigo e partir para o debate de cada um dos seus itens.
Em primeiro lugar, o general Mourão se baseia em duas premissas corretas. Quais são elas? Premissa número 1, de que o derramamento de sangue, a violência generalizada pelas ruas do país não faz bem à democracia. Nesse aspecto, Mourão relembra os eventos de 2013, em que houve explosões de bombas, houve diversos danos a prédios e instalações públicos e privados, houve mortos, houve feridos, houve algum banho de sangue entre nós. De fato, nada disso faz bem à democracia. Não é dessa forma que um ser humano deve manifestar suas opiniões, mas sim pela manifestação pura e simples, pelo uso de cartazes, desde que não exibam pautas antirrepublicanas, como já comentamos aqui, mas jamais com o uso de violência, violência contra outros seres humanos ou contra bens móveis, contra bens imóveis, contra instalações em geral. Então, essa é a primeira premissa correta do general Mourão. Segunda premissa correta, Mourão sustenta que a democracia se baseia na tolerância e no diálogo. Assertiva, perfeita. De fato, a democracia é o regime que admite o convívio entre os diferentes, é o regime que admite a alteridade e, inclusive, sugere uma institucionalização de eventuais conflitos entre esses diferentes. Mourão está certo nesse aspecto. Contudo, a partir da metade do artigo, Mourão começa a descambar para assertivas um tanto falaciosas, por assim dizer. A primeira delas, segundo Mourão, para sustentar uma oposição ao que Mourão chama de excessos retóricos de Bolsonaro, a mídia admitiria e seria bastante complacente com atos de violência, atos de vandalismo, atos criminosos. Vamos analisar essa frase em maiores detalhes. Em primeiro lugar, atos criminosos não podem ser tolerados em hipótese alguma. Se há veículos de mídia que tolerem esses atos criminosos, que deem seu beneplácito a depredações, inclusive a mortes, a lesões corporais, acho que esses veículos de mídia não devem mais usufruir da preferência do consumidor, do telespectador. Quem está errado é o veículo de mídia de dar esse suposto beneplácito, se é que o beneplácito é dado. Portanto, entendo que atos criminosos jamais devem ser tolerados para contrapor quem quer que seja. Atos criminosos são questões que devem ser resolvidas pela polícia e pelo judiciário. Agora vamos à segunda subpremissa de Mourão nessa frase. Para se opor ao que o general chama de excessos retóricos de Bolsonaro. Ora, general, que tipo de excessos retóricos o senhor chama o apoio inequívoco que o presidente da República dá a movimentos norteados por pautas antirrepublicanas, como, por exemplo, a defesa do AI-5, a volta da ditadura militar? O senhor chama isso de exageros retóricos? Eu não enxergo nada de retórico nesse tipo de apoio, muito pelo contrário, é um apoio, inclusive, presencial, como temos comentado em diversos vídeos aqui. O presidente vai a manifestações, comparece, se mostra um entusiasta daqueles seus apoiadores que carregam cartazes louvando, por exemplo, o AI-5, clamando pelo fechamento do STF e também do parlamento. São pautas nada democráticas e nada republicanas. Portanto, não são apenas excessos de retórica,
vemos aí um presidente que fomenta, que nutre esse tipo de agenda contrária à democracia, aliás, de um viés bastante autoritário. Em seguida, Mourão tenta traçar um paralelo entre a situação das nossas ruas no último domingo e a atual situação norte-americana, que me parece até certo ponto um paralelo descabido. Por quê? Até onde tenho acompanhado, quer me parecer que a questão norte-americana, pelo menos até o momento, gira principalmente em torno de racismo, em torno do assassinato daquele jovem negro, de forma bastante cruel, por um policial. Racismo, um crime hediondo, um crime que compromete os pilares de qualquer sociedade democrática, qualquer sociedade liberal. Pelo contrário, aqui no Brasil, quero entender que essas manifestações não se baseiam em racismo, ou seja, as pessoas não vão às ruas, pelo menos até agora, discutir questões raciais, mas sim discutir o apoio ou a desaprovação a um presidente da República que tem se mostrado bastante insatisfatório, bastante incompetente na gestão da coisa pública e, reiteramos, orientado por um viés claramente autoritário. Em seguida, Mourão nos tece uma assertiva, que é uma assertiva quase que icônica, para falar mal, para denegrir a imagem dos jornalistas, da classe jornalística, como faz seu chefe, o presidente Bolsonaro. Mourão nos diz, dois pontos, abre aspas, ao ler os noticiários, os editoriais, nos parece que os sessentões e os setentões da mídia, se referindo aos editores de jornais, revistas, programas de rádio e televisão, segundo Mourão, esses sessentões e os setentões tentam a todo custo reviver a sua juventude de militância estudantil. Vamos analisar um pouco essa frase. Admitindo até que Mourão possa ter uma certa razão em relação a esse comentário sobre a imprensa, e sabendo que grande parte da nossa mídia tem sim uma orientação mais pautada pelo que se entende, pelo que se chama de dita esquerda, mais simpatizante de outras agendas que não são as agendas do presidente, ainda admitindo um acaso, por absurdo mesmo, argumentando por absurdo, admitindo que Mourão tenha razão em relação a isso. A pergunta que fica é: senhor Mourão, general Mourão, essa observação também se aplica a todos os investidores estrangeiros que estão dando as costas, que estão repelindo o nosso país por ser um país extremamente hostil a investimentos nas suas atuais condições? Será que essa observação também se aplica a todas as prestigiosas revistas científicas estrangeiras que já nos tratam como um país pária na lida da Covid-19, como um país que está se encaminhando para se tornar o novo epicentro da pandemia? Será que essa sua observação se aplica a todas essas pessoas? Ou seja, praticamente a totalidade da mídia científica internacional e dos investidores, que, até onde eu saiba, não parecem ser muito norteados por pautas ou por ideologias esquerdistas. E, por fim, temos a conclusão de Mourão, que, de tão brilhante, entre aspas, deveria ser até emoldurada. Mourão nos diz que é premente um consenso em torno de reformas tão necessárias ao país. E aí indago a ele: que reformas, general Mourão? Por um acaso o senhor estaria se referindo à reforma da Previdência dos militares, que foi tão benéfica à categoria que o senhor representa? Já que o senhor tanto deseja falar em reformas, muito
muito antes dessa questão da pandemia e muito antes até do acirramento dos ânimos políticos, de todas essas manifestações. Voltemos a 2019, voltemos ao início deste ano de 2020. Agora, eu lhe pergunto, eu tomo a liberdade de lhe perguntar, general, se o senhor quer falar de reformas, onde está a reforma administrativa, que não foi sequer minutada por determinação do presidente ao qual o senhor serve? Onde está ela? Esta, sim, tão premente para dar uma nova cara, uma nova feição ao serviço público no Brasil. Onde está a reforma tributária? Mas a reforma tributária não proposta pelo Congresso, por parlamentares, a reforma tributária proposta pelo governo. Onde está ela para desonerar o nosso empresariado, para tornar o Brasil um país mais atraente a negócios? Portanto, sem querer exaurir a paciência de vocês e já me encaminhando para a nossa síntese, quer me parecer que esse discurso do general Mourão, que pode ter nos seduzido durante a campanha, agora, passado quase um ano e meio da posse de Bolsonaro, não corresponde mais à verdade dos fatos. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.